Quarto domingo da Páscoa. 30 de abril de 2023. Neste quarto domingo da Páscoa, a liturgia nos apresenta a figura do bom pastor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos traz a cena em que Pedro, cheio do Espírito Santo, faz um discurso aos judeus, convidando-os a se converterem e se batizarem em nome de Jesus Cristo. Pedro lhes diz que Jesus é o Senhor e o Cristo que Deus constituiu, e que aqueles que o aceitarem e se arrependerem serão perdoados e receberão o dom do Espírito Santo. É um convite à conversão e à vida nova, que é possível somente através de Jesus Cristo. A segunda leitura, da primeira carta de São Pedro, fala sobre a necessidade de suportarmos com paciência as dificuldades que enfrentamos por causa da nossa fé e do nosso testemunho. Pedro nos lembra que Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo a seguir, e que devemos colocar a nossa causa nas mãos de Deus, que é justo. O sofrimento é inevitável, mas ele pode ser transformado em algo positivo, se o suportamos com fé e amor. O Evangelho de João nos apresenta a figura do bom pastor, que conhece suas ovelhas e é conhecido por elas. Jesus é o único caminho que leva ao Pai, e quem o segue encontrará vida em abundância. Ele é a porta das ovelhas, e aqueles que entram por ele terão salvação. Que neste domingo, possamos renovar nossa fé em Jesus Cristo, o bom pastor, que nos guia com amor e nos conduz à vida eterna. Que possamos ser suas ovelhas fiéis, seguindo-o em todos os momentos de nossa vida. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura da missa de Pentecostes apresenta um relato dos Atos dos Apóstolos em que Pedro prega para uma multidão sobre a ressurreição de Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo. Ele os convoca a se converterem, serem batizados e receberem o dom do Espírito Santo para o perdão dos pecados. Pedro também enfatiza que a promessa não se aplica apenas a eles, mas também a seus filhos e a todos aqueles que o Senhor chamar para si. Ele encoraja a multidão a se afastar do caminho do mal e os que aceitam suas palavras são batizados. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se juntaram a eles. Essa leitura é uma poderosa mensagem sobre a necessidade de se converter e se arrepender, recebendo o perdão de Deus através do batismo e da ação do Espírito Santo. É um convite à mudança de vida e uma chamada para seguir o caminho de Deus. É também um lembrete de que a promessa de salvação não é apenas para aqueles que estavam presentes naquela época, mas para todos nós, independentemente de onde ou quando vivemos. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha.
O salmo responsorial de hoje é um convite para confiarmos no Senhor como nosso pastor e guia em nossas vidas. Ele nos leva para descansar em lugares verdejantes e nos conduz a águas repousantes para restaurar nossas forças. Mesmo que enfrentemos momentos difíceis, como o vale tenebroso, podemos confiar que o Senhor está conosco e nos dá segurança através de seu bastão e cajado. Ele nos prepara uma mesa, mesmo na presença de nossos inimigos, e nos unge com óleo, simbolizando o cuidado e a proteção que ele nos oferece. Este salmo é uma lembrança de que não estamos sozinhos e que Deus está sempre conosco, nos guiando e nos protegendo em todos os momentos de nossas vidas. Podemos encontrar conforto e segurança em sua presença, sabendo que ele nos conduzirá em caminhos seguros e nos proporcionará felicidade e bem-estar. Em meio a um mundo turbulento e incerto, é um lembrete tranquilizador de que podemos encontrar descanso e paz em Deus, nosso pastor e guia. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por terdes feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A segunda leitura da primeira carta de São Pedro nos exorta a suportar com paciência o sofrimento por fazer o bem, pois isso nos torna agradáveis diante de Deus. São Pedro também nos lembra do exemplo de Cristo, que sofreu por nós sem cometer pecado ou responder às injúrias que recebeu. Cristo colocou sua causa nas mãos daquele que julga com justiça, e por suas feridas fomos curados. Essa passagem nos convida a imitar Cristo em nosso sofrimento, e a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Hoje essa leitura pode nos lembrar daqueles que sofrem perseguição ou injustiça por fazer o bem no mundo. Muitos cristãos e outras pessoas de fé enfrentam oposição ou perigo por defender os direitos humanos, a justiça social, a paz e outros valores. Nesses momentos difíceis, a paciência e a confiança em Deus são cruciais para perseverar na luta por um mundo melhor. Em meio a esses sofrimentos, podemos encontrar conforto na certeza de que Cristo nos compreende e nos acompanha, e que por suas feridas podemos encontrar cura e esperança. Anúncio do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus se apresenta como o bom pastor que conhece suas ovelhas e as chama pelo nome. Ele é aquele que entra pelo redil das ovelhas pela porta, e não como o ladrão ou assaltante que entra por outro lugar. As ovelhas seguem a voz do pastor e fogem dos estranhos, pois não conhecem sua voz. Jesus se coloca como a porta das ovelhas, e quem entrar por ele será salvo, encontrará pastagem e terá vida em abundância.
Essa mensagem do Evangelho nos convida a seguir Jesus, nosso bom pastor, e a reconhecer sua voz que nos guia pelos caminhos da vida. Em meio às várias vozes e tentações que nos cercam, é importante discernir qual delas vem do Senhor e seguir seus ensinamentos. O bom pastor nos conhece, cuida de nós e nos guia pelo caminho da salvação. Ele não veio para roubar, matar ou destruir, mas sim para nos dar vida em abundância. Essa vida em abundância não é necessariamente uma vida sem problemas, mas sim uma vida plena, em que encontramos o sentido e a felicidade em seguir Jesus e em fazer a vontade de Deus. Que possamos seguir a voz do nosso bom pastor e encontrar nele a verdadeira felicidade e realização. Mensagem final. Neste quarto domingo da Páscoa, somos chamados a refletir sobre a mensagem de Pedro aos judeus após a crucificação de Jesus. Pedro exorta-os a se converterem e a serem batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados e para receberem o dom do Espírito Santo. As palavras de Pedro são um chamado à mudança de vida, ao arrependimento e ao acolhimento da mensagem de amor e salvação que Jesus veio nos trazer. Como cristãos, devemos seguir os passos de Jesus, que sofreu por nós e nos deixou um exemplo a ser seguido. Devemos suportar com paciência o sofrimento que enfrentamos por ter feito o bem, assim como Cristo suportou o sofrimento por nós. O Salmo responsorial nos fala sobre a figura do bom pastor, que conduz suas ovelhas às águas repousantes e as protege do mal. Como ovelhas do Senhor, devemos confiar em nosso pastor e seguir sua voz, mantendo nossa fé em tempos de dificuldade. O Evangelho de João nos mostra que Jesus é o bom pastor que conhece suas ovelhas e as chama pelo nome. Devemos nos esforçar para ouvir a voz do nosso pastor e segui-lo, abandonando tudo o que nos impede de estar com ele. Neste domingo, que possamos nos inspirar nas palavras de Pedro e seguir o exemplo de Cristo, confiando em nosso pastor e deixando-nos conduzir por ele. Que possamos ser ovelhas fiéis, sempre atentos à voz do nosso bom pastor, e assim recebermos as bênçãos e a salvação que ele tem reservado para nós. Que Deus nos abençoe e nos guie em todos os momentos de nossa vida. Amém.